Bom dia a todos presentes. Agradecemos que estejam todos aqui para este evento. Iria pedir que os que estão nos assentos de trás pudessem ocupar os assentos mais para frente, para que possamos iniciar com a apresentação desse relatório, por favor. Vou pedir para os colegas que estão nos assentos de atrás possam ocupar os assentos já mais à frente. Hoje, o Centro de Integridade Pública irá apresentar um relatório sobre os custos da guerra em Cabo Delgado. O que se sabe é que, desde 2017, o país começou a ser alvo de ataques terroristas, mas o que não se sabe é o que isso está a custar aos cofres do Estado. No dia de hoje, vamos ter esta apresentação de um estudo realizado pelo Centro de Integridade Pública. Mas antes da cerimônia, do evento começar, vou pedir a presença aqui do nosso diretor executivo, Edson Cortes, para as notas introdutórias. Bom dia a todos. Bem-vindos a este evento do CIP, Centro de Integridade Pública, onde vamos falar sobre os custos da guerra em Cabo Delgado. Este evento acontece num momento em que os moçambicanos estão todos concentrados naquilo que o Conselho Constitucional vai dizer e, eventualmente, por causa disso, o assunto Cabo Delgado deixou de estar nos holofotes da mídia e da sociedade no geral. Porém, as eleições, ou todo o assunto em volta das eleições, mais dia, menos dia, vai passar. Mas Cabo Delgado parece que veio para ficar. Quando digo parece que veio para ficar, é porque os relatos que temos mostram que o conflito que parecia estar sob controle já há alguns sinais de novamente existirem ataques dos insurgentes. E este conflito exige um esforço financeiro por parte do Estado moçambicano. Um Estado moçambicano cujo seu governo, o governo do dia, pouco na relação ao que é que está a gastar para manter a paz e a tranquilidade nesta província. Há um ano atrás, cerca de um ano atrás, tivemos a sensação que o conflito se alastrava para o norte da província de Nampula. Depois, devido à intervenção das forças dos exércitos estrangeiros que estão em Moçambique, que são do Ruanda e dos países da SADC, havia sinais deste conflito sob controle. A existência deste conflito atrasa ou periga a exploração de gás por parte da Total Energy e eventualmente da ExxonMobil. O que não é problema para a Eni, porque ela faz a exploração na plataforma flutuante. Mas isso tudo condiciona os eventuais ganhos fiscais que este país sonha obter através da exploração do gás. Cabo Delgado é aquela província, uma das províncias mais pobres de Moçambique, e isso não sou eu a dizer, isso são as estatísticas do nosso Instituto Nacional de Estatística. Os custos desta guerra afetam a equidade e a afetação de recursos públicos para setores sociais estruturantes, tal como a saúde, a educação e o investimento em infraestruturas. O que nós estamos a tentar trazer é um debate, a nossa perspectiva, a nossa visão. Não estou a dizer que é a mais certa, estou a dizer que é aquela que foi construída com base nos documentos públicos que tivemos acesso para poder vir aqui e dar uma opinião. Estamos abertos a críticas, sugestões, e não há país no mundo que cresça sem críticas, sugestões, de modo que o contraditório, a discussão de ideias,
de forma aberta, possa criar desenvolvimento. Muito obrigado a todos pela presença. Vou passar a palavra ao meu colega, Raul, para dar-nos continuidade a este evento. Diretor Edson Cortês. Vou convidar em seguida, sem mais delongas, o Dr. Borges Inhamir, que vai ser o moderador desse encontro. Também vou chamar aqui para o pódio quem vai apresentar o estudo, Mate, que é pesquisador do Centro de Entidade Pública. E também irei convidar para a frente o Dr. João Feijó, que vai ser comentador depois da apresentação. Obrigado. Obrigado, Raul. Sem ser muitas cerimônias, esse estudo, o CIP. Bom dia a todos, antes de mais. Então, o Rui vai fazer a apresentação de estudo e o professor Feijó vai fazer os comentários. O professor Feijó é um conhecido pesquisador moçambicano que escreve regularmente sobre Cabo Delgado. Ele nega que seja especialista sobre Cabo Delgado, mas não podemos negar também que ele escreve regularmente sobre Cabo Delgado. E por isso pensamos e acreditamos que é uma pessoa indicada para ser o primeiro descansante. Depois passamos a discussão para todos os presentes. Então, haveria de pedir que os dois tomassem o lugar ali reservado. O Rui vai um bocadinho por uma questão de cerimonialismo, depois volta para fazer a apresentação. E depois assim avançamos. É assim como acontece, né? Primeiro tem que ir lá, depois volta a falar. Pronto, então em termos de programa que não o tem, vai haver essa apresentação do Rui, que vai durar cerca de 15, 20 minutos, e depois haverá os comentários do professor Feijó, e tínhamos convidado mais entidades públicas para fazerem os comentários, não tendo estado presentes, se estiverem na plateia, depois estão disponíveis para fazer, são convidados, têm espaço para fazer, especificamente o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Economia e Finanças, são os que os convidamos para fazer comentários técnicos com o devido destaque, não podendo estar, ou ainda estiver a caminho, vão ter espaço para fazê-lo. Então, nesses termos, Rui, por favor, dizer que o estudo também já está disponível. Eu vi que já foi publicado na página do CIP, mas melhor esquecermos aquilo, porque vamos ter oportunidade para ler, agora nos concentrarmos um pouco aos detalhes. E este é o segundo estudo que publicamos sobre os custos da guerra em Cabo Delgado. O primeiro foi há 2 anos e teve um foco, por causa do contexto também, com os custos de pagamento por exemplo, empresas militares privadas que estiveram a intervir em Cabo Delgado, e agora o estudo está mais virado para uma dimensão econômica mesmo, mostrar, afinal, o que é que se gasta com a guerra. A guerra custa muito dinheiro, e quanto é que custa, o que é que se paga, e também qual é o custo de oportunidade em relação daquilo que se deixou de fazer para poder sustentar os custos do conflito. Rui, por favor. Bom dia a todos. Chamo-me Rui Mate, pesquisador do CIP, e vou fazer a apresentação daquilo que são os resultados de uma pesquisa que o CIP levou a cabo sobre os custos da guerra em Cabo Delgado. A minha apresentação irá seguir a seguinte estrutura. Vou apresentar um contexto, vou apresentar como é que foi a evolução das despesas com a segurança nacional no período de 2012-2022. Vou apresentar os efeitos desta guerra naquilo que é no setor da educação. Depois passarei para o impacto fiscal desta guerra no atraso do projeto liderado pela Total, e depois apresentarei os impactos sociais nas populações vulneráveis e, por fim, as conclusões e recomendações. Como todos nós sabemos, o conflito em Cabo Delgado, ele trouxe uma série de efeitos multifacetados
E esses efeitos, eles se fizeram sentir tanto na população como naquilo que é economia. A questão da violência e a insegurança marcaram aquilo que é a perda de vidas humanas, deslocamento de pessoas, agravamento do esforço fiscal do governo para fazer face àquilo que era o contexto da guerra e não só, também tinha que manter aquilo que são os bens e serviços nas outras áreas. E chamou-nos a atenção aqui a questão da falta de transparência nas despesas do Estado, especialmente naquilo que diz respeito à defesa e segurança e ordem pública e serviços de inteligência. Esses estão diretamente ligados à questão da guerra em Cabo Delgado. E com esse estudo, nós pretendemos revelar aquilo que é a magnitude fiscal do conflito e algumas das suas implicações multidimensionais. Esse estudo, de forma geral, ele é um estudo baseado numa metodologia econométrica que fez uma análise de mudanças estruturais em termos orçamentais. A ideia foi perceber se, com o despoletar da guerra, houve alguma mudança significativa naquilo que era a despesa com o setor da segurança nacional. E com esta avaliação, nós depois fomos verificar em termos de categorias dentro da defesa nacional. Nós vimos 3 categorias: a defesa, a segurança pública e os serviços de inteligência. Procuramos perceber se, neste período, houve alguma mudança estrutural naquilo que é a despesa desses setores da segurança nacional. Verificamos, em termos gerais, naquilo que é a despesa com a segurança nacional, que antes de 2018, nós vimos que o conflito ele começou a se intensificar em 2017. Então, em 2018 é o período que provavelmente a despesa com a segurança poderia começar a sofrer um incremento. Então, nós olhamos o 2018 como um ponto de referência, em que temos um antes e um depois, para ver se existe alguma quebra em termos de evolução da despesa. E vimos que antes de 2018, aquilo que era o crescimento da despesa com a segurança, em termos gerais, era de cerca de 2,94 bilhões por ano. Então, por ano, o governo alocava de forma adicional, média, 2,94 bilhões para o setor da defesa nacional. No entanto, após 2018, nós vimos que houve um incremento adicional de cerca de 8,08 bilhões, 8,08 bilhões após o início dos conflitos em Cabo Delgado, para dizer que há aqui uma mudança drástica naquilo que é a alocação da despesa para o setor da saúde. Temos aqui um gráfico que ele tenta mostrar. A linha azul é uma previsão de como é que a despesa, sem o efeito da guerra, estaria a se comportar, tendo em conta aquilo que era a média da alocação que o governo fazia ao setor. Vemos que, quando chega 2018, onde tem aquela linha vermelha, na nossa estimativa, e que é a linha verde, ela mostra uma quebra muito grande daquilo que é a alocação da despesa para o setor da defesa. E a linha preta, ela mostra exatamente os valores que foram alocados ao setor da despesa. Então, este gráfico, ele mostra que houve, de fato, um aumento substancial naquilo que é a despesa com o setor da segurança, passando do incremento médio de cerca de 2,94 bilhões anuais para 8 bilhões anuais. E olhando para aquilo que é o impacto acumulado com este incremento, nós olhamos que há um incremento na despesa com a segurança acumulado de cerca de 106,8 bilhões,
de 2018 a 2022. Olhando especificamente para o setor da defesa, aqui estamos a falar das Forças de Defesa Nacional. No período anterior a 2018, a despesa média anual alocada era de cerca de 690 milhões adicionalmente. No entanto, com a guerra, a partir de 2018, a defesa passou a receber de forma adicional 3,19 bilhões de meticais. Então, isto também mostra que houve uma atenção especial em termos orçamentais para o setor da despesa, passando de 690 milhões para 3,19 bilhões anuais. E em termos acumulados, de 2018 para 2022, o Estado deu adicionalmente cerca de 22 bilhões para o setor da defesa. E olhou-se também que, neste período, houve importantes realocações orçamentais que era para fazer face a esta nova necessidade de segurança nacional. E isto, obviamente, foi em prejuízo de outros setores, outros setores sociais do orçamento do Estado. Olhando para o setor da segurança e ordem pública, nós olhamos que antes de 2018, olhando concretamente para a despesa para a PRM, antes de 2018, em média, a PRM tinha cerca de um incremento de 6 milhões de meticais no orçamento. No entanto, a partir de 2018, passou a ter um incremento médio de quase 3 bilhões de meticais. Isso mostra aquilo que foi o acréscimo orçamental para fazer face à questão da segurança e ordem pública através da PRM. E cumulativamente, a PRM teve neste período cerca de 20 bilhões de meticais. Em termos de segurança e ordem pública, o setor teve um incremento de cerca de 60,40 bilhões de meticais entre 2018 e 2022. Olhando para o outro setor, que é o setor da serviços de inteligência, aqui nós olhamos que antes de 2018, a tendência era de um incremento anual de cerca de 222 milhões no orçamento da segurança, do serviço de inteligência. Com o conflito, este incremento reduziu. Não foi significativo como no setor da defesa e no setor da segurança pública. No setor da inteligência, houve uma redução no incremento. E em termos de despesas adicionais no período, foi cerca de 2,8 bilhões de meticais entre 2018 e 2022. Isto mostra que, em termos de proporção do destino do orçamento para o SIS, este manteve-se de forma estável. Não houve aqui um aumento significativo para os serviços de inteligência neste processo desde que iniciou a guerra em Cabo Delgado. Era de se esperar que esse serviço também, fazendo parte daquilo que é a defesa nacional, também sofresse um incremento, mas ele sofreu uma redução em termos de alocação orçamental. E isto pode ter outras explicações que nós não trouxemos aqui no nosso estudo, porque o nosso estudo apenas está para trazer os números que nós fomos observando em termos orçamentais, significando que podem existir outras nuances políticas que ditaram que não houvesse este incremento no setor de inteligência, ou o setor de inteligência
não era muito preponderante para que estivesse na luta contra o terrorismo. Olhando para aquilo que são os efeitos desta guerra na educação, nós olhamos que, desde que o conflito iniciou, houve necessidade de algumas realocações orçamentais. E o setor da educação foi um dos setores que mais se ressentiu dessas realocações. Nós olhamos que, antes de 2018, havia tendências de aumento significativos, como a média anual de 60% como percentagem da despesa total para o setor da despesa. No entanto, a partir de 2018, houve uma tendência negativa de acréscimos no setor da educação. Quer dizer que o setor da educação ele teve que reduzir a proporção do orçamento que era atribuído anualmente. E, em termos cumulativos, observa-se uma tendência decrescente no investimento em educação, com 80 bilhões de meticais a menos do que a trajetória previa. Então, como eu disse, aquilo que era o acréscimo antes da guerra, a projeção dos investimentos na agricultura, conforme mostra a linha azul, eram crescentes. No entanto, com a guerra, houve uma redução naquilo que é o investimento na agricultura. E a estimativa que fizemos dessa redução é de cerca de 80 bilhões que foram preteridos no setor da educação. As consequências desse desvio do investimento no setor da educação é que as escolas que foram encerradas, há infraestruturas educacionais que foram destruídas. E isto, concretamente, em Cabo Delgado, estes são dados que foram apresentados pelo INE, levou a aumento do nível do analfabetismo em Cabo Delgado, que passou de 52,4% para 61,1% entre 2020 e 2022. E isto afeta aquilo que é o capital humano disponível na província de Cabo Delgado. E usamos aqui também aquilo que é o retorno marginal que a escolaridade pode proporcionar em termos de PIB de Cabo Delgado, e percebemos que esta falta de investimento, ou este desvio do investimento ocorrido em Cabo Delgado, pode prejudicar em cerca de 22,6 bilhões de meticais o PIB, ou o nível de capacidade de produção de Cabo Delgado. Então, este é o efeito em termos de custos que o conflito trouxe no setor da educação em Cabo Delgado em termos de produção. Olhamos também para aquilo que é o efeito do conflito naquilo que está relacionado com o projeto Coral, o projeto da Total Moçambique LNG, que é um dos projetos vitais para aquilo que é as expectativas de crescimento de Moçambique. A Total Energy teve que declarar força maior por conta deste conflito. As negociações que vão ocorrendo para o retorno da Total, elas são carregadas de necessidade de renegociação dos contratos por conta dos custos de segurança que foram surgindo, por conta das novas dinâmicas que o mercado também foi apresentando. Moçambique apresenta uma crise da dívida que vai se intensificando. E o projeto Coral, os projetos de gás da Bacia de Rovuma fazem parte de uma das fontes de receita que é para fazer face a essas dívidas que Moçambique foi contraindo. E as obrigações contratuais que Moçambique tem, elas vão apertando aquilo que é as capacidades fiscais de Moçambique, na medida que o conflito vai se alastrando e os projetos vão
sofrendo alguns atrasos. Então, em termos de impacto por conta deste atraso, nós estimamos que, num ambiente de preços de gás sustentável, estamos a falar da situação atual do mercado do gás, Moçambique perdeu potencialmente 383 bilhões em apenas 3 anos do conflito, de receitas que poderiam provir do gás se não houvesse este atraso na materialização do projeto da Total. E em termos de impactos sociais nas províncias vulneráveis, nós já vimos que o conflito em Cabo Delgado ele impõe um custo social muito alto. E este custo afeta de forma desproporcional as mulheres. O CIP já levou a cabo alguns estudos que mostraram esses efeitos que as mulheres sofrem em termos de impacto por conta do conflito. Elas acabam trocando favores sexuais em troca de comida. Isto são evidências que o CIP trouxe em alguns dos seus relatórios. Mulheres e meninas entre 15 e 40 anos recorrem à prostituição devido à insuficiência da ajuda humanitária. Os cortes na assistência alimentar e a corrupção também aumentam aquilo que é a vulnerabilidade e exploração destas mulheres. Os abusos sexuais em troca de ajuda alimentar e a inação governamental perante tais abusos, eles também colocam estes grupos mais vulneráveis do que eles já estão. As mulheres jovens que chefiam mulheres também enfrentam assistências inadequadas e desafios específicos por conta deste conflito. E a Human Rights Watch reportou num dos seus relatórios que há situações de rapto de mulheres e troca e exigência de resgate para esses raptos. Então, isto coloca estes grupos ainda mais vulneráveis. São alguns dos efeitos multifacetados que, em termos de custos, é um bocado difícil estimar quanto é que isto custa, mas esses efeitos estão lá presentes em Cabo Delgado. Como conclusão do nosso estudo, nós vimos que o conflito de Cabo Delgado ele tem um impacto fiscal muito profundo, no qual tivemos um aumento de despesas com segurança nacional adicionais de cerca de 106 bilhões de meticais. Tivemos perdas potenciais de recursos do projeto LNG, liderado pela Total, de cerca de 383 bilhões de meticais. Há um aumento dramático nas taxas do analfabetismo em Cabo Delgado, com repercussões no potencial econômico e deterioração do capital humano. As respostas humanitárias para este conflito têm se mostrado insuficientes. Há um ciclo vicioso de crise e isto vai evidenciar que, enquanto tivermos esse conflito, aquilo que é o retorno fiscal que se espera não vai acontecer, e isto vai deteriorando ainda mais aquilo que é os planos de desenvolvimento que o país pode almejar alcançar. E temos impactos a longo prazo, que são as consequências para a saúde, direitos humanos, estruturas sociais que podem ser duradouras e devastadoras para as gerações futuras. Então, neste caso, há uma necessidade de respostas holísticas e urgentes para enfrentar o sofrimento imediato e mitigar aquilo que são os impactos de longo prazo na região.
As recomendações que o estudo apresenta, temos recomendações relativas às medidas fiscais e econômicas, que essas passam pela aceleração do projeto da Moçambique LNG, a transparência orçamental, as contribuições das multinacionais. Temos também na dimensão de governação e criação de confiança. Tem que se desenhar soluções participativas, tem que se construir confiança, tem que se combater a má conduta e o abuso do poder. Em relação às medidas sociais, há necessidade de aumentar as despesas com a educação e o orçamento com a ajuda humanitária. Em relação à gestão dos recursos, há necessidade de mitigação daquilo que pode ser os efeitos da maldição dos recursos, através da promoção da diversificação econômica. É preciso priorizar o imposto sobre a produção, tendo em conta que é o imposto com maior facilidade de ser captado comparativamente aos outros. Então, há necessidade de potencializar a maximização da coleta deste imposto. Em suma, os desafios multidimensionais colocados pelo conflito em Cabo Delgado exigem soluções urgentes, abrangentes e arrojadas nas esferas social, fiscal e de governação. E, ao agir prontamente de acordo com essas recomendações, os intervenientes podem mitigar tanto o sofrimento imediato como as repercussões socioeconômicas a longo prazo, abrindo um caminho para um futuro mais estável e próspero para a região e para o país. Muito obrigado. Obrigado, Rui Mate, pela apresentação do importantíssimo estudo, que é um estudo ousado, num contexto em que se faz pouca auditoria externa aos gastos dos setores de defesa e segurança, porque há mecanismos internos para fazer auditoria, acreditamos, dentro do governo, mas uma auditoria externa, feita por uma entidade independente, é escassa. Normalmente, analisamos gastos no setor de estradas, gastos no setor de educação, gastos no setor de saúde, mas é difícil aceder dados e ousaria dizer também ter a coragem de analisar os gastos nos setores de defesa e segurança. Simplesmente porque os homens do setor de defesa e segurança assustam, né? Andam com armas, uniformizados, de botas, e ficamos com medo. Se nós questionarmos como é que eles gastam o nosso dinheiro, podem nos pisar com aquelas botas aí. Ou então nos atirar uma granadinha ali de gás lacrimogêneo e ficarmos todos bêbados. Então, parabéns, Rui, por este trabalho, por esta apresentação. Na verdade, é sua cara que aparece aqui a dizer que as despesas aumentaram. Então, eu vou pedir ao professor Feijó para fazer os primeiros comentários, para ser o primeiro a dizer o que é que esse estudo traz, o que é que não traz, o que é que podia ter trazido, o que é que podia ter trazido de uma forma melhor. E a seguir a isso, o debate estará aberto a todos nós presentes aqui na sala. Feijó, muito obrigado. Querendo, pode estar por aqui, também para que a sua cara apareça um pouco aí na... mas se sentir vontade aí, mas aqui é melhor. Obrigado. Bom dia a todos. O Borges quer que ele seja o primeiro a tirar a primeira pedra e, sobretudo, pela coragem como abordam um tema tão sensível como é o tema dos gastos militares e os gastos em segurança, tocando em setores que geralmente não são escrutinados. E quando setores não são escrutinados, ganham margem de manobra para abusos, não é? Então, entra aqui o campo irreverente por parte do CIP. Sobretudo porque o tema é atual, sobretudo porque estamos num contexto mundial de aumento do número
de conflitos armados. Temos o conflito na Ucrânia, temos o conflito em Israel, que começam a ganhar proporções que não são meramente, que não se circunscrevem meramente àquele território em conflito. E muitos países do mundo decidem fazer sacrifícios económicos para financiar um conflito militar. E, como mostra este estudo, os principais setores que assumem o sacrifício são sempre a saúde e a educação. Então, a saúde e a educação são os setores que afetam a maioria da população. A saúde é fundamental para a reprodução social e a educação é fundamental para a emancipação das sociedades, não é? A formação das populações, a consciência e a mobilidade social das populações. Então, aqui o que está em causa geralmente são os mais pobres. São aqueles a quem são inflamados sentimentos patrióticos e que muitas vezes são aqueles que apoiam apaixonadamente os conflitos embebidos pelo sentido patriótico sem terem consciência que se estão a prejudicar a si próprios através da alimentação da guerra. Não podemos também ser ingênuos, idealistas, a considerar que não se deve apoiar os exércitos e as forças armadas, porque em última instância são eles que nos seguram, não é? São eles que garantem a nossa proteção. Não é isso que eu quero aqui dizer. O que eu quero dizer é que as sociedades devem estar conscientes para os riscos e os problemas dos conflitos armados e fazerem pressões para soluções políticas para os conflitos armados, porque em última instância são os filhos dos pobres que lutam contra filhos dos pobres, não é? Eu fiz aqui alguns tópicos, escrevi aqui uma mensagem com alguns tópicos e que queria seguir. O primeiro é, portanto, elogiar o texto, sem querer repetir o que já foi referido, salientar a riqueza destes dados macroeconómicos, ao nível da despesa pública, ao nível dos gastos públicos, ao nível dos setores que consumiram mais recursos públicos e aqueles que foram sacrificados. Há aqui um bom trabalho de sistematização destes dados secundários que importa elogiar. Mas eu queria acrescentar outros aspectos mais microeconómicos, mais microsociais, para os quais, talvez pela minha área de formação, tenha mais sensibilidade e que acho que podem complementar este estudo, não é? Ora, o primeiro está relacionado com a questão dos abandonos das áreas de produção e da destruição dos meios de produção. Houve milhares de hectares de produção que foram abandonados. A diminuição de produção agrícola e de produção pesqueira na província desceu vertiginosamente. E isto a nível micro tem um impacto terrível. A população ficou extremamente vulnerável em termos de segurança alimentar e extremamente dependente de ajuda externa, porque não tinha segurança para produzir. E mesmo no sul da província, onde se procuraram reassentar, aumentou de tal forma a pressão sobre o acesso à terra que não havia possibilidade de toda a população conseguir garantir a sua segurança alimentar, tornando-se assim fortemente dependente de ajuda internacional. A mesma coisa ao nível da pesca. A diminuição da produção de peixe na província, sobretudo de Kisanga para norte até Palma, diminuiu vertiginosamente, afetando dezenas de milhares de agregados familiares. Em virtude da diminuição da produção e da insegurança na província, houve também um impacto ao nível do comércio. Aquelas trocas comerciais que existem, históricas, que existem entre a costa e o interior, os indivíduos da costa que levam peixe, que levam açúcar, que levam arroz para o Planalto e trazem o milho, trazem a farinha, trazem se calhar a carne, foram cortadas. A mesma coisa entre o norte e o sul da província. Muitos comerciantes de Pemba
que se deslocavam ao norte da província para comercializar foram também afetados. Muitos comerciantes de Nampula foram também afetados. Um outro aspecto aqui que não foi referido e que teve um profundo impacto nas regiões transfronteiriças foi o encerramento da fronteira com a Tanzânia. O encerramento da fronteira com a Tanzânia tem um impacto profundo sobre as populações que vivem ali na raia, não é? A forma como Moçambique foi construído, todos os países africanos foram construídos a régua e esquadro, dividiram populações vizinhas com ligações ancestrais, não é? E sobretudo num contexto de Estado-nação ainda não integrado, do mercado ainda não integrado, muitas populações transfronteiriças, quando precisam de aceder à saúde, quando precisam de aceder à educação, quando querem fazer trocas comerciais, é do outro lado da fronteira que recorrem. Quem conhece a população de Angônia, junto ao Malawi, a população do Niassa, junto ao Malawi, da Tanzânia, de Cabo Delgado e Niassa, junto à Tanzânia, sabe a importância das relações e do comércio transfronteiriço para a sobrevivência da maioria da população. Isto teve um impacto a nível micro bastante profundo. Felizmente a fronteira reabriu ali em Namoto e já atenuou a situação em Palma. Em Ngomano nunca chegou a encerrar. A seguir gostava também de referir a questão da destruição das redes de poupança. Muita gente, alguns estudos que nós fizemos e que por acaso ainda não publicamos esses dados, demonstram que muitas populações tinham as suas redes chiquique de poupança, que eram fundamentais para a aquisição de bens de primeira necessidade ou mesmo para investimento em pequenos negócios. A interrupção destas redes de poupança em virtude da diminuição da produção, da dispersão das famílias, acabou por afetar bastante as famílias que estão hoje fortemente descapitalizadas. As famílias, para regressarem aos seus locais de origem, tiveram que vender comida para poder regressar. Tiveram que vender os bens que obtiveram ao nível por parte da ajuda alimentar. Portanto, foi através destas pequenas doações para garantir a sobrevivência das pessoas que elas conseguiram reunir os fundos necessários para regressar, ficando numa situação de profunda vulnerabilidade. Um outro aspecto que foi aqui referido, mas que também podia ter sido um pouco desenvolvido, é a questão do tecido social. Falou-se aqui que as mulheres são as que mais foram vítimas particulares neste conflito, mas era importante vermos a quantidade de indivíduos que morreram isso é referido, a quantidade de indivíduos que morreram, mas esse número parece-me subvalorizado, não é? Porque os indivíduos que aparecem como número de mortes oficiais são apenas aqueles que se conseguiu reportar, que tinha algum cidadão repórter que reportou, e os que não estavam perto de um cidadão repórter. Portanto, parece-me que este número está bastante... o número oficial é o número do ACLED, o ACLED consegue apenas reportar aquilo que tem informação, mas eu presumo que este número será muito maior do que realmente existe. Só no ataque a Palma, há um jornalista chamado Alex Perry que identificou 1.200 indivíduos mortos ou desaparecidos, só naquele ataque de Palma. Um outro aspecto que importa também ver é o impacto que isto teve nas débeis organizações da sociedade civil que existiam. Ficaram com os seus edifícios destruídos, os membros, muitos faleceram, muitos dispersaram-se pela província e quando regressam encontram os membros espalhados pelo território, encontram as instalações destruídas, estão descapitalizados, têm receio de intervir, porque naquele contexto não têm quem os segure, não existem tribunais, não existe acesso à justiça e não têm apoios dos mecanismos de apoio à sociedade civil que, estranhamente, estão a esquecer estas organizações locais que estão precisamente nas zonas de produção de gás.
nas zonas onde se espera que haja um grande contributo fiscal no futuro e não há ninguém ali a fazer o check and balance, a verificar a canalização dos 2,75%, a verificar questões de violação de direitos humanos, questões dos direitos das populações reassentadas, questões de direitos humanos, sobretudo num Estado que ainda está muito militarizado. Isto também são custos sociais que se transformam em estudos económicos, em custos económicos, porque depois não há ninguém que faça localmente a verificação desses valores. Dois últimos aspectos que acho que era importante aqui referir. Primeiro, que eu estranhei neste estudo é não se falar no custo da intervenção estrangeira. Qual é o custo da intervenção estrangeira para Moçambique? Porque é que não se sabe quanto é que custa a intervenção estrangeira para o Estado moçambicano? Qual é o custo que realmente advém da intervenção ruandesa? Quem está a pagar? Quais são as condições? Quais são as contrapartidas? Né? O discurso oficial é que é uma generosidade por parte do governo ruandês, mas persiste esta dúvida de quais são os reais custos, quais são as condições, durante quanto tempo é que esta intervenção vai demorar. É preciso, não posso deixar de referir que se para as organizações da sociedade civil em Maputo esta situação é inquietante, o facto de não sabermos quais são os custos desta guerra, é preciso também salientar que para aquelas populações locais, os ruandeses foram eles que garantiram a segurança. Não é? Se para nós é um incómodo não sabermos quais são os custos desta intervenção, para aquela população o mais importante não é esta transparência, mas é sobretudo a sua respectiva segurança. É algo que nós aqui em Maputo não valorizamos tanto porque a temos como adquirida. Um último aspecto que eu gostava de referir é a eficiência do aumento destes gastos públicos. Portanto, há um aumento dos gastos públicos que praticamente duplicam. A pergunta que eu faço é qual é a eficiência deste valor? Não é? Porque diariamente o que nós vemos na imprensa é que os nossos soldados não têm os salários em dia. Os nossos soldados não têm logística. Os nossos soldados estão sem fardamento. Então, será que o dinheiro não chega? Será que o aumento dos custos é insuficiente e tem que aumentar mais? Ou é uma questão de eficiência, ou é uma questão de transparência e na verdade, de boa governação? Portanto, não temos dados para podermos comentar isso, não é? Estes aspectos, mas fica a pergunta. E está de parabéns o CIP. Estes comentários não desvalorizam de forma alguma o estudo. Pelo contrário, acho que é um estudo, saliente mais uma vez, é um estudo corajoso. O CIP tem esta irreverência de tocar os assuntos sensíveis que geralmente poucos têm coragem de o fazer, e então acho que temos todos a agradecer este contributo que o CIP dá ao país. Obrigado. Muito obrigado, João. Como eu disse, os comentários do João seriam fundamentais para nos dar a percepção da outra parte da história que não está refletido na análise econômica que os meus colegas fizeram. O João é um homem de terreno, tem estado lá em Cabo Delgado regularmente e assim pode ver aspectos como a quebra das relações comerciais entre os povos lá do norte de Cabo Delgado e do sul da Tanzânia. O João está lá no terreno e pode ver como o nível da produção reduziu, pode ter essa sensibilidade, mas também o João traz um comentário já a terminar muito mais desafiador,
que mostra que este trabalho que o grupo de economistas do CIP fez é um trabalho inacabado. Aliás, poucas pesquisas são conclusivas. Mas é preciso ir mais a fundo para ir ver. É verdade, houve aumento de gastos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique a partir de 2018, mas esses gastos serviram para comprar equipamento, armamento para os homens lá no terreno, melhorar a ração de combate, ou acabaram um pouco assim a comprar viaturas blindadas para os chefes que circulam com eles aqui na cidade de Maputo, enquanto os homens lá no terreno têm falta de tudo, mais alguma coisa. Então, esse é um grande TPC que fica para o futuro. Este TPC não é para o CIP, é para todos nós como moçambicanos. O CIP deu o seu pontapézinho de saída, tentando olhar para os gastos. Mas esses gastos vão para onde? Vão efetivamente para os homens no terreno? Nós vimos vídeos das redes sociais espalhados a dizer que não, falta isto, não tenho aquilo, e que até há falta de comida nos quartéis, e isso não mereceu, pelo que eu saiba, nenhuma reação ou explicação do governo, apesar de ter sido publicado órgãos de comunicação social oficialmente registrados em Moçambique, não só na informação das redes sociais, isso nunca mereceu a resposta do governo, e quando há silêncio, a especulação prevalece. Mas também os agentes da polícia que foram os primeiros a ser destacados para Cabo Delgado, nós todos vimos, final de 2017, logo a seguir os ataques, depois a seguir em 2018, houve mudança mais tarde, quando os militares tomaram a linha da frente na resposta. Eles continuam com gastos assim a despique, a crescer. Por quê? Por que a polícia continua a ter muitos gastos, se não é ela que está na linha de frente da resposta? Bom, é preciso ter essa capacidade de ir para dentro dos números agora, verificar onde é que esse dinheiro é gasto, e este debate aqui serve para essas reflexões. Não se preocupem que não estejam aqui necessariamente representantes do governo a levantar a voz, mas estão aqui de alguma forma. O Estado é omnipresente. O Estado omnipresente está em todo lado, incluindo dentro das nossas famílias. Então, vamos debater acreditando que, mesmo não querendo se pronunciar, pelo menos vão tomar notas, e que essas notas serão para a melhoria da situação de Cabo Delgado, que vai beneficiar a nós todos. Mas também esse estudo também tem uma dimensão social muito grande. Normalmente, por onde já se estudou antes, onde já se vê o conflito desta natureza, disse que a resposta não pode ser uma resposta estritamente militar. Deve ser uma resposta naquilo que se chama triplo nexus, que consiste numa resposta com dimensão humanitária, que é para salvar vidas, dar de comer às pessoas que já não têm comida porque não podem mais produzir comida, dar assistência às pessoas que foram deslocadas, dar assistência às pessoas que foram feridas, mas também tem que ter uma dimensão de desenvolvimento. A dimensão de desenvolvimento é que as pessoas não estão hoje a estudar. O impacto do fato de não estar a estudar hoje vai se sentir daqui a uma década. Esse nível de aumento do analfabetismo em Cabo Delgado, o efeito vai se ressentir daqui a algumas décadas, porque as pessoas de Cabo Delgado não terão habilidades para trabalhar, por exemplo, porque não estudaram, porque havia guerra. Então, qual é a dimensão dessa resposta no desenvolvimento? Essas jovens que estão numa situação de ser forçadas à prostituição para poder sobreviver, qual é o futuro delas? Qual é o futuro das famílias em Cabo Delgado? Então, essa dimensão de desenvolvimento também é fundamental. E depois tem a dimensão necessariamente de construção de paz, de peace enforcement ou de segurança, que é aquela para a qual nós focamos. Queremos olhar quantos militares foram para lá, queremos olhar quantas armas de fogo, quantos blindados estão lá, e nos esquecemos um pouco das outras dimensões, humanitária e a dimensão de desenvolvimento acima de tudo. Esse estudo, ainda que indiretamente, mostra um pouco a dimensão de desenvolvimento. As infraestruturas não foram construídas, de saúde, de educação, e qual é o efeito disto? Então, esse é outro ponto que também podemos
debater aqui. O Rui, que apresentou o estudo, está fora neste momento a dar conferência de imprensa aos jornalistas, porque eles querem recolher para as suas redações. Os jornalistas normalmente não gostam da parte de debate, querem pegar um pouco o que foi dito, depois fogem e vão para outro local. Mas nós aqui podemos começar a fazer o debate, dirigindo inicialmente os comentários para o João, que, como vocês viram e ouviram, está muito bem informado sobre Cabo Delgado. E o Rui, acredito que em poucos minutos entra e também vai poder pegar as questões dele e responder. Então, muito obrigado. Eu não podia resistir, dizer, Rui não vai dar entrevista, porque eu sou jornalista de profissão. Muitos jornalistas que estão ali fora, essa é a reportagem dele do dia hoje. Então, se não consegue fazer isso, depois correr para outra conferência, depois correr para outra conferência, então não valeu em nada ter estado aqui. Então, é fundamental que o Rui vá lá dar a entrevista, por isso permitimos que ele saísse no meio do debate. Então, penso que os meus colegas estão aqui para fazer circular o microfone, não estando eu próprio, tenho agilidade de fazer isso, é só levantar a mão e nós entregamos o microfone. E é só ter o cuidado de dizer o nome, né, para nós não lhe tratar pelo senhor, dizer o nome, querendo a proveniência, e depois fazer os seus comentários, sugestões e perguntas. Muito obrigado, o debate está aberto. Bom dia, eu chamo-me Armando Nhantumbo, sou um curioso sobre Cabo Delgado, sobre os acontecimentos de Cabo Delgado. Se eu percebi, o horizonte temporal do estudo é 2018 a 2022, se eu percebi muito bem. Nesse intervalo de tempo aí, nós tivemos em Moçambique 2 intervenções militares estrangeiras, intervenções de empresas de mercenários. 2019, 2020, tivemos um grupo russo chamado Wagner. Em 2020 e 2021, um grupo sul-africano chamado Dyke Advisor Group. O CIP consegue dizer se estes custos registrados aqui, como tendo aumentado neste período, abarcam, não abarcam, portanto, os custos, passa a redundância, com estas intervenções estrangeiras que sabemos que foram feitas em total falta de transparência, que foi sempre uma crítica colocada à volta disso. Um segundo aspecto que foi mencionado pelo professor Feijó, foi mencionado pelo Borges. Borges não mencionou, fez fuga para frente. É sobre a aplicação destas despesas. Acho que isto é crítico, porque, eventualmente, e temos que nos perguntar isso, o problema é se a despesa aumentou ou o problema é em que essa despesa que aumentou foi aplicada. Me parece isso central, não é? Porque enquanto moçambicano, interessado, preocupado com a segurança do país, se o meu país está a ser agredido, eu posso consentir que haja aumento de despesas com defesa e segurança, não é? Mas a questão mais importante é esta: é se os ruandeses saírem de Mocimboa da praia amanhã, os al-Shabaabs, depois de amanhã, não voltam a tomar o Mocimboa da praia, porque as forças de defesa e segurança de Moçambique foram reforçadas, como vimos, subiram as despesas, estão reforçadas, estão com melhor capacidade de combate hoje para proteger Cabo Delgado, para proteger as populações da província. Então, acho isto crítico e nos permite fazer um juízo um pouco mais honesto sobre esses aumentos, porque me falar apenas do aumento e depois não me dar a resposta sobre o que implicou nessa capacidade combativa das forças de defesa e segurança, acho que é crítico pensarmos um bocadinho nisso. Obrigado. Obrigado, Nhantumbo. Nhantumbo fez um debate, né? Que é um debate que Nhantumbo domina muito bem. Eu compreendo as suas questões. O Nhantumbo é o jornalista dos que mais escreve sobre Cabo Delgado, tem estado
no terreno várias vezes mais do que o Rui, por exemplo, e com olhos diferentes do que os olhos economicistas do Rui. Então, nós entendemos as suas questões, Nhantumbo, e esperamos que nos seus próximos artigos no Savana procure essas respostas aí, que você levantou aqui. Então, vai ter com o Ministério da Defesa. Hoje lá no Parlamento estão a debater, estava a escutar na Rádio Moçambique quando vinha para aqui, estão a debater uma coisa dos gastos e tal. Então, CASA é um ministério, entre aspas, né, o CASAR, lá no Parlamento, para perguntar. O CIP diz que os gastos de defesa aumentaram. Então, se o governo, se os ruandeses saírem, bom, acredito que eles não vão querer sair. Ninguém sai de uma província tão rica como Cabo Delgado. Mas esse é o meu entendimento. Se os ruandeses saírem, as nossas gloriosas forças armadas de defesa de Moçambique vão assegurar a defesa da pátria. Então, esperamos essas respostas no Savana, Nhantumbo. Quanto à primeira pergunta, sim, nós fizemos um estudo anterior, 2021, creio, está disponível, está publicado, está referenciado neste estudo também, então é fácil chegar a ele, sobre os custos da guerra em Cabo Delgado. E nesse estudo procurávamos documentar o que é que se gastou. E nisso indicávamos o valor que Moçambique teria pago ao Wagner Group. Eu não vou revelar aqui, tenho em mente, mas é para encorajar a leitura, porque ao ler, procurar valor, vai ler muito mais coisas. Então, indicávamos o valor que Moçambique teria gasto com essa empresa. Quanto, não com o Wagner, mas com o DAG. Quanto ao Wagner, parece que foi mesmo uma oferta, entre aspas, do governo da Rússia. Pode ter outras contrapartidas, mas não pagamento direto. Eu estou a fazer gestão do tempo a ver se outra pessoa levanta a mão. Se não levantar, vou começar a indicar assim. Pois, doutora Lloyd, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Lloyd Sambo Macaringue, eu sou do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade de Sana. Bom, junto-me ao Feijó e aos demais em felicitar o CIP pelo estudo. O CIP, na verdade, lança aqui a batata quente para nós, que é a nossa tarefa de dar continuidade, mas eu acho que pela irreverência que o Feijó já fez referência, pela coragem, acho que este trabalho deve continuar com o CIP, né? Só o CIP tem, se calhar, a coragem e o espaço de investigar mais a fundo sobre esses assuntos, se calhar outros pesquisadores ou outros centros não têm o mesmo, ou a mesma coragem de o fazer. Penso que a grande questão que todos nós tínhamos ou temos é, de fato, saber para onde é que foi este dinheiro. Nós ouvimos sempre que vamos fazer pesquisa em Cabo Delgado que as forças de defesa e segurança não têm nem sequer botas ou meios circulantes para fazer a patrulha da linha fronteiriça, por exemplo. Não têm equipamento material para proteger as comunidades dos ataques extremistas e outros. Mas estamos aqui a ver números que nem consigo imaginar o que é que poderia ser feito com tanto dinheiro. Então, esta é a grande questão e eu encorajo o CIP a continuar com a pesquisa. A questão, talvez, que eu queria que a minha veia de pesquisadora, na verdade, manda fazer é em relação à metodologia. Queria ouvir como é que se chegou a estes números. Provavelmente não vou entender nada porque não sou economista, mas ter uma ideia de como é que chegamos a todos estes números e se foi feita alguma entrevista ou houve pelo menos tentativa, só para pelo menos dizer que, olha, tentamos falar com o Ministério da Economia e Finanças ou com o Ministério da Defesa para responder a estas questões que estamos aqui a levantar. Se eles não tiverem acedido à entrevista é um outro assunto, mas se houve tentativa pelo menos de ouvir as entidades responsáveis por estes assuntos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Lloyd Sambo Macaringue. Colegas, por favor, podem fazer questões em inglês também, vamos traduzir assim para o... Tá. Bom dia a todas e todos. Chamo-me Sérgio Vilanculo e sou oficial do programa de pesquisa no Observatório das Mulheres. Em primeiro lugar, queria felicitar o CIP pela brilhante pesquisa e pela informação que aqui traz.
Uma das questões que me preocupou foi o impacto deste conflito nas relações sociais de gênero, principalmente pela questão da troca de donativos por sexo, da violação sexual, da perda de rendimento para as mulheres, a retirada da terra, como se aqui fez a referência. E me preocupa porque esses fatos são recorrentes, né? Não só em questões de conflito armado, mas até em questões de desastres naturais. Nós tivemos os mesmos reportes na situação de Idai, na Beira. Então, preocupa-me o fato de, apesar desses episódios serem constantes em todos esses períodos, ainda não se identificaram medidas próprias para poder mitigar, ou seja, resolver essa questão. Também me preocupa o fato do impacto que esse conflito está a ter no investimento ao nível da educação, principalmente pela redução. Como os outros fizeram referência a esse aumento do analfabetismo em quase 10%, terá um impacto visível nos próximos anos. Talvez a questão que eu queria colocar é que tipo de medidas, com vista nos investimentos que poderão existir nos próximos anos, poderão acautelar essa questão da educação e também no setor de saúde, ou seja, qual é a perspectiva existente para restaurar esses setores que foram afetados por esse conflito. Obrigado. Obrigado, Vilanculo. Temos mais uma questão ou vamos dar a oportunidade a... Sabe, é assim, se vocês não perguntam, os nossos pesquisadores já vão ir para casa com o seu conhecimento. Eles estão a carregar muito aí. Mas, Nélia, pode passar o microfone para o aleatoriamente. Talvez o Rui pode começar com a questão metodológica, que é uma questão-chave. E depois o João também pode comentar um pouco sobre, afinal, como é que esse dinheiro é gasto. Essa informação é que não esteja sistematizada, a forma de estudo, há algumas percepções aí. Obrigado. Okay. Para explicar um bocadinho a metodologia, eu vou me levantar. É uma metodologia econométrica, ela segue padrões específicos. Mas pode deixar aquele gráfico. O anterior. Vou usar este como um exemplo. Aqui nós fizemos, na metodologia econométrica, aquilo que nós chamamos de mudança estrutural. A ideia é perceber se numa sequência de dados temporais existe alguma mudança estrutural significativa. E, como tal, nós definimos um período exato onde provavelmente esta mudança ocorreu. Olhamos o 2017 como o ano em que o conflito se intensifica. Então, é expectável que no orçamento seguinte haja alguma mudança significativa em termos orçamentais, em resposta a esse conflito. É por isso que definimos o 2018 como o ano de análise da quebra estrutural. Nós fomos coletar os dados da Conta Geral do Estado e com esses dados nós fomos, esta linha preta, ela mostra os dados reais da Conta Geral do Estado. Aquilo que realmente foi gasto, nós coletamos aqui, e a linha azul é a tendência do crescimento da despesa com a segurança. Então, olhando para a linha azul, nós olhamos a despesa com a segurança de 2012 até 2017, ela tinha uma tendência crescente. Se continuasse na mesma tendência, ela teria este comportamento. Então, aqui nós temos valores previstos de como é que seria a despesa com a segurança se não houvesse este elemento aqui que criasse alguma mudança estrutural. E depois olhamos exatamente a partir do momento em que há mudança, há uma nova forma de alocação da despesa. Temos já a linha verde, que mostra uma nova forma de crescer da despesa, que é esta previsão de crescimento. Então, em termos básicos,
a metodologia usada foi essa, tentar olhar aquilo que foi a quebra estrutural, a mudança e ver como é que comportou-se depois de 2018 e como é que havia de se comportar se não tivéssemos a situação. E tivemos aqui os dados que nos dão os valores que nós apresentamos. E há um modelo que é desenhado e ele está especificado com maior detalhes no relatório. Rui, talvez uma questão que parece ingênua, mas importante. A questão é onde você encontrou esses números, né? Na Conta Geral do Estado. Todos esses valores fomos buscar na Conta Geral do Estado, nos documentos orçamentais. É por isso que, quando nos questionam sobre as despesas das forças internacionais, elas não estão lá no Orçamento Geral do Estado e não temos outras fontes para ir buscar. Aqui nós só trabalhamos com os valores disponíveis na Conta Geral do Estado. Mas também a doutora Lloyd perguntava sobre o esforço para ouvir os ministérios, o governo nas instituições responsáveis. Bom, como pode ver, estamos aqui, foram convidados para vir comentar sobre o estudo. Então, é só imaginar que a dificuldade é a mesma. Para ter esse contato, é a mesma dificuldade que temos em os ter aqui para apresentarmos o estudo e debatermos todos. Obrigado, Rui. Na verdade, o que acontece é que quando fazemos o draft do estudo, mandamos uma carta para o governo, a dizer, queridos membros do governo, nós, CIP, que somos uma instituição legalmente constituída em Moçambique e autorizada pelo Ministério da Justiça a operar, estamos a fazer esse estudo que é de interesse nacional. Convidamos-os a comentar, mandamos uma carta. Quando não responde, ficamos também calados. Se eles respondessem, dissessem, ok, dê-nos o estudo para lermos, para podermos comentar, temos todo o interesse e disponibilidade de fazer. Mas o governo gosta de falar sozinho e quer nos deixar falar sozinhos também. João, algumas questões foram levantadas que lhe interessa dizer alguma coisa. Bom, eu talvez só possa dar algumas pistas metodológicas sobre como esclarecer as dúvidas que foram colocadas, porque eu nunca fiz pesquisa sobre questões militares, mas não sei se é possível na Conta Geral do Estado ter discriminado por rúbricas, portanto, quanto é que é gasto em uniformes, quanto é que é gasto em alimentação, quanto é que é gasto em combustível. Não é possível. Mas talvez seja possível analisar a evolução do número de militares e tentar calcular o custo por militar. Não sei se este exercício faz algum sentido. Quer dizer, como eu nunca fiz pesquisas na área da segurança, não serei a pessoa indicada para comentar. Mas talvez o comentário do Nhantumbo de facto é relevante, o uso de mercenários, quanto é que custou, né? Sabemos que o DIC Advisory Group tinha contrato com os parques naturais, não era? Acho que eram as zonas de conservação, acho que eles tinham um contrato para proteger áreas, para proteger caça furtiva. Acho que o contrato com eles foi desenhado dessa forma, ou pelo menos foi isso que saiu na altura em alguma imprensa, e depois foram alocados para uma missão de guerra, apoiando, respondendo diretamente ao Ministério do Interior, era isso, e apoiando o esforço de guerra. O Wagner Group é um mistério, não sabemos muito bem. Agora, eu talvez desse aqui um contributo a partir daquilo que eu ouvi lá no terreno. O que as pessoas diziam é que o Wagner só veio para as eleições. E se nós formos ver o timing em que o Wagner chegou, foi precisamente aqueles 2 meses enquanto se estava a fazer a campanha eleitoral, e o Wagner Group realizou algumas ações lá no mato, entretendo a insurgência nas matas e permitindo que nas zonas urbanas se pudesse realizar a campanha e as eleições com alguma tranquilidade. Porque é que depois não ficaram? Bom, o que
dizem analistas é que o Wagner Group procura sempre depois contratos nas áreas de mineração em troca da ajuda militar. Não sei se ainda existem minas disponíveis para áreas disponíveis para o Wagner ou se terão que fazer aliança com pessoas que já tenham essas licenças. É uma questão que, como o CIP já tem demonstrado, está envolta em falta de transparência. Não sabemos quem é que tem o effective ownership, né? Muitas destas organizações económicas estão registradas como sociedades anónimas, muitas vezes inscritas em paraísos fiscais e não se sabe quem são os reais donos daquilo, o que possibilita estas trocas de favores que depois são difíceis de quantificar os custos, porque não há muita transparência. Houve mais um comentário que foi feito que eu achei também interessante, que foi relacionado com... é o do governo. O governo não comunica, é um problema. Acho que o governo não se moderniza em termos de comunicação. Temos cada vez mais uma sociedade civil muito mais informada, onde há muito mais acesso à informação, através das redes sociais, através dos cidadãos repórteres, mas o governo não se moderniza em termos de abertura e permanece com uma atitude muito lacónica, muito fechada e que possibilita depois especulações por parte das pessoas, que não sabendo começam a especular o que é que quer dizer aquele silêncio. Então, isto não é bom, não é? Até porque acresce o facto de haver um sentimento de medo para com as forças de defesa e segurança, o que também não é bom, não é? Então, não sei se esta mensagem poderá chegar ao destino no sentido de quebrar este obstáculo que existe entre o governo e a população e as organizações da sociedade civil no sentido de acesso à informação, até porque existe uma lei de acesso à informação que é uma das leis mais progressistas que temos, mas que depois não é aplicável. Se mesmo para aceder a dados no setor da educação, no setor da saúde e outros setores já é muito complicado, então imaginemos no setor da saúde onde se usa este argumento da segurança, da soberania, às vezes de forma até abusiva. Obrigado, João. Temos mais uma questão aqui. Já está ali minha. Bom dia, meu nome é Bacari e sou cofundador da Startup África. Então, estou muito interessado aprendi muito, mas também gostaria de deixar algumas contribuições sobre o impacto da guerra em Cabo Delgado, na área que me interessa, que é startups, inovação para jovens, tudo mais, Cabo Delgado. A guerra, como vimos aqui, criou uma incerteza para os jovens que tinham sonhos de criar startups, de criar negócios, pequenos negócios em Cabo Delgado, ficaram totalmente afetados, sonhos ficaram destruídos, mas também a guerra criou uma falta de confiança dos investidores. Aqueles investidores que pensavam em investir em startups em Cabo Delgado, em Mocimboa da Praia, Mocomia, ficaram em algum momento, logicamente qualquer um ficaria sem confiança de ir investir em Cabo Delgado. E depois também, como vimos aqui, houve um desvio de recursos, os recursos que potencialmente podiam ser investidos para ajudar jovens que possam criar startups e negócios. Esses recursos foram depois desviados para outros fins militares, como aqui vimos. E também a limitação da colaboração internacional. Jovens que queriam colaborar com moçambicanos em algumas ideias já têm receio de vir a Moçambique colaborar, porque Moçambique parece, quando se fala de terrorismo, pensam que todo Moçambique está afetado. Isso faz-lhes não gostar de vir a Moçambique. Alguns eventos que nós programamos fazer aqui, pessoas dizem, Moçambique, será que está seguro? Essas coisas todas. Então,
Mas outra coisa que gostaria de aqui mencionar é a forma como nós conduzimos a narrativa, né? Nós temos que tentar convencer essas pessoas que têm medo de vir a Moçambique para virem a Moçambique investir. Há países que as guerras estão a decorrer até hoje, mas as pessoas não param de ir investir. Então, se os investidores têm interesse em vir a Moçambique, criar investimentos aqui, criar startups aqui em Moçambique e crescer nosso ecossistema de inovação, devem vir para Moçambique. Vamos investir mesmo havendo guerra. O que nós não podemos fazer é criar narrativas que assustam investidores, que assustam jovens de colaborar com outros jovens moçambicanos. E outra coisa, também sermos um pouco justos. Eu estive em Mocemboa da Praia porque nasci lá, e meus pais estão lá de volta. As pessoas em Mocemboa da Praia gostam e querem que os ruandeses fiquem lá. Então nós não podemos contrariar a vontade das pessoas que estão em Mocemboa da Praia. O meu pai diz-me que aqui toda hora passam ruandeses a patrulhar e estamos bem seguros. Agora, quando o CIP vem dizer que se os ruandeses forem embora, as FDS vão tomar conta, podemos também dizer o mesmo, que se os americanos pararem de investir no Israel, Israel vai combater a Hamas. Então, as narrativas devem ser justas. Quando falamos do Ocidente, apoiamos 50 bilhões de dólares que a América investe em Iron Dome no Israel para matar civis de Hamas, e ninguém fala sobre isso, está tudo bem. Mas quando o Moçambique gasta dinheiro para aquelas pessoas voltarem para Cabo Delgado, continuarem com seus negócios, vender peixe, isso não pode causar um problema. Mas também gosto muito da ideia do CIP, trazer esses dados para nós outros que não sabemos como investigar isso, sabermos que, afinal de contas, existe dinheiro para muita coisa. Esse dinheiro pode também se usar, não só para fins militares, para investir naqueles jovens que perderam barcos, comprar novos barcos para eles, com redes, e investir o que estão a fazer, por exemplo, no Burkina Faso, criar um programa de empreendedorismo comunitário. Pode fazer em Cabo Delgado, investindo em pequenos empresários, para dar aquela resiliência comunitária dos negócios. Então, essa era a minha contribuição, mas muito mais o que me interessa é a questão dos jovens que tinham sonhos de negócios, foram destruídos, e tem que se trabalhar para poder ajudar esses jovens voltarem a reerguer seus negócios. Obrigado. Obrigado. Em termos de fundo de tempo, nós temos até 11 horas para sairmos daqui, então são mais 14 minutos que podemos decidir se interrompemos agora ou continuamos, por favor. Bom dia, aqui Inocêncio Manique, ativista social. Eu sou uma das pessoas que ama meu país, para dizer que a situação de Cabo Delgado, no meu ponto de vista, não é somente Cabo Delgado. Nós olhamos para Cabo Delgado porque é um daqueles sítios onde a guerra se faz sentir quase todos os dias. Mas a situação de Cabo Delgado ela já lastrou-se para quase todo o sítio. Nós temos visto ameaças todos os dias. Principalmente nós, como ativistas, nós temos sofrido ameaças todos os dias em todas as intervenções que nós temos dado. A questão que eu trago aqui: quem são os senhores da guerra? A quem esta guerra beneficia? Essa é uma das grandes questões que eu vim trazer aqui e que me tem colocado a não dormir quase todos os dias. Eu quero saber quem são os senhores da guerra. Já faz muito tempo que a situação de Cabo Delgado está lá. Esta guerra é financiada por alguém dentro. E esta guerra é financiada onde, no meu ponto de vista? Acredito eu que ela é financiada nos escritórios de Maputo. Onde? Podemos não saber. Mas está na hora agora de começarmos todos nós a investigar quem são os senhores da guerra. Quem são as pessoas que ficam ricas dia após dia com esta guerra? Esta guerra, no final do dia, ela beneficia pessoas. Então, está na hora de sermos moçambicanos e amarmos a nossa pátria. Não há de vir ninguém de fora para lutar por Cabo Delgado. Não há de vir ninguém de fora para enriquecer o nosso país. Para enriquecer este país aqui, precisa de pessoas destemidas que estão apostos a dar suas próprias vidas, porque nós vivemos a guerra dia após dia. Desde 92, a guerra nunca calou neste país. Mas nós estamos a fazer o quê? Estamos a conquistar a democracia. É por isso que nós assustamos as pessoas que governam e governam mal o país. Obrigado. A guerra, os senhores da guerra não é Ibn Omar, os seus companheiros. É isso que nós vimos, que foi morto Ibn Omar lá nas matas. Alguém financia a guerra de Cabo Delgado
sentado dentro de um escritório. E assim como as guerras são feitas em todo o canto do mundo, para dizer que as pessoas que estão lá dentro de Cabo Delgado não são os financiadores. Eles recebem de fora para poder fazer confusão dentro. As guerras sempre foram assim. Não é o Estado Islâmico que reivindica os ataques, semana a semana diz que matamos infiéis cristãos. Não é o Estado Islâmico, afinal? Para podermos nos manter ricos, temos minas em Cabo Delgado, temos grandes infraestruturas que estão a se montar em Cabo Delgado e algumas pessoas usam truque de mágico para tal. Enquanto nos mostram uma mão, a outra mão é que faz a magia. É assim como o mundo corre. Está na hora de nós, moçambicanos, tirarmos a cortina de fumaça e vermos a realidade. Começou a dizer que ama o seu país e depois de ter sofrido o ataque das forças policiais, lhe tiraram o olho, na verdade, numa marcha pacífica que estava a fazer. Esse é o amor que nós precisamos nos nossos lares. Sim, é que muitas vezes, depois da agressão, nós deixamos de amar. Então, o Inocêncio é exemplo do amor muito bom pela pátria, mesmo depois de ser agredido pelos agentes do Estado, continuar a amar a pátria. Façamos isso. Colegas, mais algum comentário? Ou podemos deixar o... Ou podemos deixar que os nossos pesquisadores façam os últimos comentários e também tem um pouco de lanche ali fora para nos estabilizarmos antes que fique muito frio. Então, temos esses 10 minutos para fazermos os últimos comentários, também aproveitarmos e dizer aquilo que depois não vai ser mais questionado, porque daqui estamos a ir embora para comer um bocadinho lá fora. Rui, quer começar? Bom, eu quero agradecer a todos pela presença e pelos comentários que foram feitos. Acredito que muitos deles vão possibilitar a melhoria de pesquisas futuras. Como disse o Borges, este é o segundo relatório que o CIP lança relativo a custos da guerra em Cabo Delgado e acredito que virão mais. Gostava de ouvir também um pouco o seu comentário nisso, num contexto que nós sabemos que desde novembro de 2021 foi lançada uma missão de treinamento das forças de defesa moçambicanas pela Europa, por muitos países da União Europeia, chamadas Quick Reaction Force, e talvez estes também sejam uma solução para os moçambicanos também se sentirem seguros com os moçambicanos, não com os ruandeses. Então, um pouco o seu comentário nesse sentido. Bom, eu confirmo o testemunho do pai deste nosso amigo, porque quando estive em Palma, em Mocima da Praia, reparei que os ruandeses foram recebidos pela população como verdadeiros heróis. Há indicadores que são evidentes, por exemplo, quando eles passam, as crianças começam a assinar histórias de ruandeses que entregam 500 meticais a uma senhora que está doente. Eu nunca ouvi da população um único incidente em relação aos ruandeses. Os ruandeses vão aos mercados, querem comprar alguma coisa, a população oferece. Eu ouvi este tipo de relatos. A população que oferece nos mercados os seus bens de consumo, os seus produtos que estão nas suas bancas aos ruandeses, que oferecem a eles sem eles poderem pagar. Mas eu não vejo esta atitude em relação aos soldados moçambicanos. Pelo contrário. Os relatos é que soldados moçambicanos que muitas vezes têm que ir buscar água a zonas bastante longe, porque no sítio onde estão aquartelados não têm água, e então, como não têm transporte, têm que pedir boleia. A população não para dar boleia aos nossos militares, têm medo. Até por causa do uniforme, que é idêntico ao uniforme da insurgência. Então as pessoas têm uma grande desconfiança. O facto da nossa tropa não falar a língua local não ajuda nada.
Eu creio que a nossa formação deveria incidir, a formação militar deveria incidir num curso intensivo rápido de Swahili, até porque já houve este projeto, a seguir à independência, de colocar o Swahili como uma língua nacional, parece que até é uma língua fácil de aprender. Acho que se deveria pensar nisso e haver esta melhoria da capacidade da nossa população, dos nossos militares relacionarem-se com a população. Mas para isso precisam de logística. Não podemos pagar 4 ou 5 mil meticais a um jovem periurbano, enviá-lo lá para, oriundo das grandes cidades do centro e sul do país, enviá-lo para as matas de Cabo Delgado sem falar as línguas, sem conhecer as culturas locais, sem conhecer as populações, com 4 mil meticais e depois sem logística, e esperar que ele consiga ter uma relação saudável com a população, da mesma forma que têm os ruandeses que falam a língua, que têm salários muito superiores, que têm a logística, que têm uma cadeia de disciplina. Então, acho que nós temos aqui uma oportunidade muito grande para aprender com os ruandeses. Acho que há um trabalho que poderia ser feito, que acho que começa a ser feito, mas que peca por ser tardio, que é pegar na nossa medicina militar, aqui, o Hospital Militar em Maputo, que está aqui a proteger, que está aqui a defender a saúde, a dar cuidados de saúde às elites do extremo sul, porque somos elites, não podemos esconder isso. Mesmo aqui nós, das organizações da sociedade civil, o CIP, o NR, somos elites, não? Temos que o assumir. Não somos nós que devemos estar na prioridade. Quem deve estar na prioridade são as populações locais. O que está aqui em causa é garantir um projeto de Estado-nação que está em risco, não é? Então eu acho que a nossa medicina militar devia sair aqui da Summer Shield e devia estar lá no terreno. Não me venham dizer que não há condições, porque isto é uma tenda que se instala ali. Não é difícil arranjar uma contribuição para uma tenda, não é difícil arranjar vacinas e estar a fazer vacinação pré-natal àquelas mamãs lá no terreno, a vacinação às crianças, algum apoio. É assim que vamos conquistar a população, é assim que vamos inverter a imagem que existe em relação à tropa nacional e ela passar a ser vista da mesma forma que é vista a tropa ruandesa. Iremos ganhar a guerra quando tivermos essa capacidade. Isto é uma questão de paciência, é uma questão de aposta mais nestas ações de contra-insurgência do que em ações de contra-terrorismo, não é? Esta guerra faz-se com esta questão da proximidade com a população, de garantir condições de desenvolvimento. E já passaram 5 anos do conflito e eu gostava de ouvir notícias não de que é bater nos 30 terroristas. Gostava de ouvir vacinarmos 30 pessoas. Eu gostava de dizer isto. No dia em que começarmos a ter estas notícias, vamos ganhar uma vantagem estratégica lá no terreno. Falo eu, como sociólogo, eu não percebo nada de estratégias militares, mas a partir daquilo que eu ouço a população, eu fico muito preocupado quando ouço a população a dizer que não dá boleia a um militar moçambicano. E fico muito preocupado quando vejo a diferença de tratamento que dão a uma tropa que é ruandesa, por diferença a uma tropa moçambicana. E fico muito preocupado com a proximidade etnolinguística, cultural que aquela população lá em cima tem com a Ruanda e não tem com a população de Maputo. Isto é um desafio à construção do nosso Estado-nação. É um país extremamente pensado a partir do Sul. Este estudo está aqui a ser apresentado em Maputo. Seria muito interessante apresentarmos isto em cima da praia, não é? Seria um ato de grande coragem. Também não vou pedir ao CIP para ser assim tão irreverente. Apresentar isto em cima da praia seria muito. Mas são estas questões que nós temos que pensar. Até que ponto é que nós próprios também, e eu contra mim falo, não é? Também contra mim falo. Até que ponto é que nós próprios estamos a ser parte da solução ou também estamos a reproduzir o mesmo sistema que nós criticamos, não é? Muito obrigado, João, pelos comentários que nos levam a refletir. Bom, somos todos elite, é verdade. Agora podemos escolher entre ser uma elite sensível ou uma elite insensível aos problemas dos nossos concidadãos que não são elites. Vou pedir o diretor do CIP, Edson Cortés,
para as últimas palavras de encerramento e nos dar um pouco de perspectiva do que é que nós podemos esperar do CIP nos próximos dias. Muito obrigado. Obrigado, Borges. Obrigado a todos pela vossa presença. Nós estivemos aqui a discutir o assunto sobre o custo da guerra em Cabo Delgado, um assunto que é muito, muito importante. E Cabo Delgado, o CIP aborda este problema já há alguns anos, e no início desta jornada eu lembro-me que entrevistamos um alto responsável da província de Cabo Delgado e falávamos sobre a situação dos deslocados de guerra da costa, que eram reassentados no interior, nos distritos do interior, e que a única coisa que sabiam fazer era pescar e não tinham hipótese de praticar a pesca. E esse alto funcionário disse para nós: leão, quando não tem capim, quando não tem carne, aprenda a comer capim. Esta é a forma de pensar das nossas elites. É uma autêntica insensibilidade. E temos a mania neste país de continuar a pensar o país a partir de Maputo. E enquanto quisermos e mantivermos neste trajeto de pensar Moçambique a partir de Maputo, vamos perder a oportunidade de trazer desenvolvimento, equidade e justiça social para Moçambique. O conflito de Cabo Delgado só se tornou algo importante aos olhos dos moçambicanos de Maputo quando Palma foi atacada e quando a Total declarou força maior. Por quê? Porque estavam lá os jovens de Maputo que trabalham na Total e nessas empresas todas que prestam serviço e que em tempo real foram mandando WhatsApp e vídeos dando-nos conta do que estava a acontecer. E foi aí que a classe média de Maputo viu que havia um conflito que estava a matar pobres moçambicanos no norte de Moçambique. Então somos um país em que a elite não pensa o país para além do seu umbigo. E, meus senhores, não se esqueçam que entramos já no último ano do mandato deste governo. E como aqui foi frisado, nós não sabemos quais foram os termos de referência para o Ruanda e as tropas da SADC chegarem cá. Não tendo os termos de referência, não sabemos quais são os custos. Daqui a um ano, teremos um novo presidente. Daqui a um ano e mais 2 meses, eventualmente, teremos um novo governo. O novo governo, o novo presidente, podem ter uma nova ideia sobre Moçambique. Mas estamos aqui a ouvir pessoas, relatos de Feijó e do nosso amigo, dando conta de que há maior acolhimento de forças estrangeiras. Podem ser bons, mas são estrangeiros, são forças ruandesas, do que das forças nacionais. Isso terá implicações na hora de mandá-los embora. Dizer, acabou aqui. E se o novo presidente, conhecendo Moçambique e conhecendo as lógicas deste país, e se vier do partido que atualmente ocupa o poder, que tem a mania de pensar em Moçambique de 10 em 10 anos, e disser, esta é a nossa vez e eu não quero Ruanda aqui, nós teremos de novo instabilidade neste país. Porque não sabemos o que é que foi acordado, não sabemos o que é que está a acontecer no terreno. Temos forças estrangeiras que estão a ser simpáticas, e pode também ser instrução de serem simpáticas, e faz todo sentido atuarem assim, quando têm as forças locais, porque se acham locais, podem manifestar-se, mostrar o que realmente são. Porque as nossas forças de defesa e segurança realmente não são amigas do cidadão. As pessoas, quando se aproximam das nossas forças de defesa e segurança, eu faço-vos um desafio: separarem e pedirem uma informação a um polícia. O polícia aqui em Moçambique até fica admirado com isso, porque o polícia é sempre a intimidade. Então, este conflito está muito longe de acabar
e principalmente olhando para aquilo que é a economia política deste país e como as elites pensam este país. E podemos, nos próximos tempos, em vez de vermos soluções pacíficas, decisões, mais uma vez, que saem de Maputo, virem agudizar um conflito que afeta bastante moçambicanos que estão a quase 2.000 e tal, 2.800 quilômetros de Maputo. Por isso, mais do pensarmos só numa dimensão econômico-financeira, acho que é chegado o momento de pensarmos que Moçambique não pode mais ser pensado só com as ideias das gentes de Maputo e das elites de Maputo, mas tem que ser repensado, tem que ser refundado a forma como entendemos este país, que é tão grande e é diverso. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença e contamos convosco nas próximas ocasiões. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a todos vós pela presença, aos nossos internautas que nos acompanharam desde o primeiro momento. Muito obrigado.